E eu pergunto, por exemplo, sim, lembre-se também, bem-vindo ao universo das narrativas aleatórias. Então eu pergunto, quem foi que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia? Foi o Jesus Cristo, da Igreja Católica Apostólica Romana? Por exemplo, né? Foi o Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém? Foi o Jesus Cristo da Igreja Universal do Reino de Zeus? Assembleia de Zeus? Quem foi que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia? Quando o Evangelho denominacional fala sobre Jesus Cristo, isto é o Jesus Cristo da Igreja Católica Romana, o príncipe de Icar. O príncipe de Icar, Igreja Católica Apostólica Romana. No passado e até hoje, cada papa deste do passado sempre foi Jesus Cristo encarnado. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada no ano 392. Se tornou uma instituição no ano 392. E com ela nasceu o Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana. Toda vez que alguém funda uma igreja, faz surgir aqui no planeta Terra, na nossa dimensão de tempo e espaço e matéria, uma imagem de escultura virtual. Cada Jesus Cristo de cada igreja é uma imagem de escultura virtual. Portanto, quem morreu na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia foi Yeshua Messias. Como no discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, parágrafo 37 e 38. Quando ouviram isto, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: amigos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Yeshua Messias, e vocês receberão do Pai o Espírito Santo. Veja Atos capítulo 2, parágrafo 14, né? Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e com um tom de voz vigoroso, um tom de voz alto e em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Ariel, Jerusalém. Isaías capítulo 29, versículo 1, 2 e 7. Prestem atenção e escutem o que vou dizer. Olha aí. E Pedro, quando falou em Atos 2, 37 e 38, quando Pedro falou em Atos 2, versículo 37 e 38, ele estava na presença dos outros 11 apóstolos. Quer dizer, vocês fazem tudo em nome do tal Jesus Cristo e se negam a batizar em nome de Jesus Cristo. Mas o nome do Messias é Yeshua Messias. O nome do Messias é Yeshua, né? Existem canais aqui no YouTube que prova isto. Eu digo com categoria, o nome do Messias, do homem que foi morto na cruz, despido, sem roupa, e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia, é Yeshua Messias, Yeshua Mashiach, do hebraico, Mashiach, Messias. Vamos dar uma olhadela no Papai Google agora. Daddy Google, Papai Google, Papá Google. A Igreja Católica Romana foi fundada, ele diz assim, foi fundada por Jesus Cristo e a sua história começa a ser contada a partir do livro bíblico dos Atos dos Apóstolos. No entanto, a Igreja Católica, como instituição, se tornou em Roma no ano 392, durante o Império de Constantino. E Yeshua morreu no ano 1. Foi morto na cruz no ano 1. A Igreja Católica foi fundada no ano 392.
Se isto significa que antes do ano 392 não existia nem a Igreja Católica Romana e nem o Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana. Repito, quando vocês falam em Jesus Cristo, vocês estão fazendo uma referência ao príncipe de Icar, príncipe da Igreja Católica Apostólica Romana, ao Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira fase, entre 33 e 313, foi marcada pela fundação, propagação e perseguições. A segunda fase foi marcada pela conversão dos povos invasores, pelo desenvolvimento da doutrina e pelo surgimento do islamismo. A Igreja Católica Romana foi consolidada com a conversão de Constantino e moldada por eventos como o Grande Cisma de 1054 e a Roma protestante do século XVI. Preste atenção no período entre o ano 325, no Concílio de Nicéia, e o ano 381, no primeiro Concílio de Constantinopla. Então, voltando ao texto do Google, a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. E a Igreja Noiva tem como sumo sacerdote Yehoshua Messias. Portanto, Igreja Católica Apostólica Romana é uma pessoa jurídica e Jesus Cristo também é uma pessoa jurídica. A pessoa física que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, que foi morto na cruz e ressuscitou no terceiro dia, a pessoa física é Yehoshua Messias. Hein? Quem foi morto na cruz e ressuscitou no terceiro dia? Foi o Jesus Cristo da Igreja Universal do Reino de Zeus? Como? Se a Igreja Universal do Reino de Zeus foi fundada no ano de 1977. 1977. O Messias foi morto na cruz no ano 1. Foi o Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém? Como? Ele foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia? Outra pessoa jurídica. Cada Jesus Cristo de cada igreja é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é nome de padaria, de supermercado, de banco, de lojas. O nome de uma loja, de uma padaria, de um banco, é o nome de uma pessoa jurídica. Então, no Brasil, o Banco Bradesco, o Bradesco tem sangue? Ele fala, ele ouve? Ele pensa alguma coisa? Não, Bradesco é o nome de uma pessoa jurídica. Então, o Jesus Cristo da Assembleia de Zeus, Ministério de Belém, ele surgiu no ano de 1910. 1910. Então, o Messias, Yehoshua Messias, foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia. E este Jesus Cristo da Assembleia de Zeus, Ministério de Belém, ele surgiu no ano de 1910, ou seja, 2024 anos depois. Depois, lá no primeiro século, quando o Messias Yehoshua foi morto e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia. O Yehoshua é do ano 1. O Jesus Cristo da Assembleia de Zeus, Ministério de Belém, é do ano de 1910, 223 anos depois. Antes do ano de 1910 ou 1911, inexistia ou não existia a Assembleia de Zeus, Ministério de Belém. Nem existia o Jesus Cristo da Assembleia de Zeus. Preste atenção, inclusive, Atos capítulo 2 fala sobre a vinda, a vinda do Espírito Santo. O que foi que o Messias disse? O Pai é maior do que eu. E o que foi que o Pai de Yehoshua Messias, o Pai, o Espírito Santo que engravidou Maria, disse em Atos 2:38, para batizar em nome de Yehoshua Messias, Então, Mateus 28:19, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
é o espírito, o corpo e a alma do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. Ele não se tornou, o verbo não se fez carne e habitou entre nós. O verbo se tornou um ser humano. Um ser humano tem espírito, corpo e alma. Pai, espírito, filho, corpo, o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, e Espírito Santo, a alma. E diz Yehoshua Messias: a minha alma é o Espírito Santo, e o meu espírito é Yahvé, o Pai. Yahvé, Yod-He Vav-He. Yahvé, Yod-He Vav-He é o código para Yahvé. É o espírito, o pensamento racional, o hemisfério esquerdo do cérebro do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. E Yahvé, o pai de Abraham, é a mão esquerda do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. Espírito Santo é a alma, o Espírito Santo é a alma, o hemisfério direito do cérebro, a mão direita, os pensamentos emocionais do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. E o filho? O filho é o corpo do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. E Maria é filha do primeiro bebê que saiu do seu ventre. O que saiu do ventre de Maria foi o pai dela, o Altíssimo. E Yehoshua Messias, Rei dos Reis, glorificado, é o pai de Abraham, Isaac e Israel. Lembre-se também que, segundo o Romilson Ferreira, que tem um canal aqui no YouTube, Romilson Ferreira, ele disse que os judeus, nas pesquisas dele, ele disse que os judeus criaram um acrônimo. Um acrônimo é uma sigla. Por exemplo, PRF, Polícia Rodoviária Federal. MPF, Ministério Público Federal. Então os judeus criaram um acrônimo. Yeshu, que significa nada tem a ver com a Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. Yeshu, que significa o nome dele deve ser esquecido para sempre. Por que tanta inveja dos judeus sobre esse tal Yehoshua Messias, que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo? Sim, os judeus chamam o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de bastardo. Então os judeus querem o quê? Uma mãe? Um pai para o Altíssimo? O Altíssimo nunca teve pai e muito menos mãe. Maria de Nazaré é filha do primeiro bebê que saiu do seu ventre. Então a mente é a união do espírito e da alma. Espírito e alma formam a mente. Então a mente infinita, ou seja, Yahvé, o pai de Abraham, e o Espírito Santo, que são a mente infinita, criaram no ventre, criaram Maria de Nazaré, depois criaram no ventre dela um corpo para si mesmo. Aí surgiu Yehoshua Messias. Mateus capítulo 1, versículo 21. Veja na Bíblia de Jerusalém. E olhe no rodapé o nome Yehoshua. Mateus capítulo 1, versículo 21. Olhe em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, o Altíssimo enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Olha o versículo 31, o parágrafo 31 de Lucas capítulo 1. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Yehoshua. O anúncio do anjo Gabriel. Eu disse narrativas aleatórias, né? Narrativas aleatórias. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Mateus capítulo 5, versículo 21.
Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: conserve a vida, nunca mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão, né? Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva demais do seu irmão será julgado. Não, porque ficar com raiva é normal. Agora, raiva demais não. Ficar com raiva é normal. Agora, raiva em excesso é ódio. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, você é um doente mental, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, quer dizer, de louco, estará em perigo de ir para o fogo do inferno, da quinta dimensão. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Mateus capítulo 5, parágrafos 21 e 22. Idiota, Eu disse narrativas aleatórias. Eu não estou dizendo que esse canal é mais arrumadinho que armário de rainha. Olha aqui. Mateus capítulo 5, versículo 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente humildes de espírito, com eira e com beira. Felizes as pessoas que sabem que são humildes de espírito, com eira e com beira, pois o reino do céu, da sétima dimensão, é delas. Ao versículo 5, Mateus capítulo 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que o Altíssimo tem prometido. Mateus capítulo 5, versículos 3 e 5. Aqui está impresso: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Não, espiritualmente humildes. E por que vocês não seguem também ao pé da letra Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32? Foi dito também, versículos 29 e 30. Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30. Portanto, se o seu olho direito faz com que você pratique o mal, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno, na quinta dimensão. Se a sua mão direita faz com que você pratique o mal, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para a quinta dimensão, para o inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Por que vocês não seguem isso aqui ao pé da letra? Agora ficam em Mateus 5, versículo 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente humildes, pobres nunca. Pobre é o diabo. Eles dizem aqui no Brasil o ditado: pobre é o diabo. E é verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque humilde é o Altíssimo. Humilde é Yehoshua Messias. Pobre é esta pessoa jurídica chamada Jesus Cristo. Humilde é Yehoshua Messias. Portanto, aqui está a chave para amarrar, imobilizar Satanás, o diabo. Queima, olha, presta atenção. Queima, queima, queima no sangue de Yehoshua Messias glorificado. Queima Satanás, queima diabo, no sangue de Yehoshua Messias glorificado. No sangue de Yehoshua Messias glorificado, a vida eterna. Esta declaração é patente. Onde está o sangue de Yehoshua Messias? É um mistério. Ele está aqui no planeta Terra, nas veias, no corpo das pessoas que fazem a igreja noiva, que vai no arrebatamento. Queima, queima, queima. Na luz da ressurreição do terceiro dia de Yehoshua Messias, queima Satanás, queima diabo, sai, queima no poder da ressurreição do terceiro dia de Yehoshua Messias. Sim, o sangue de Jesus Cristo também tem poder. Poder católico, apostólico, romano. Agora,
Yehoshua, Messias, é o poder do Altíssimo, o poder do Criador, o poder do pai de Abraham, Isaac e Israel. Lembre-se, luz da ressurreição, na luz da ressurreição do terceiro dia de Yehoshua, Messias, a vida eterna. No sangue de Yehoshua, Messias, glorificado, a vida eterna. Segundo o que disse o meu comandante, o Altíssimo, o pai de Abraham, Isaac e Israel. Muito agradecimento, muito agradecimento, muito agradecimento, ó Pai, Yehoshua, Messias, glorificado. Muito agradecimento pela saúde na minha coluna, pelo meu provento de coronel policial militar. Muito agradecimento porque eu rejuvenesci 30 anos. Rejuvenesci 30 anos, subconsciente, 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 cure a minha coluna. Subconsciente, eu quero rejuvenescer 30 anos. Subconsciente, eu quero 2.500.000 reais em minha conta corrente. Subconsciente, livra-me de uma possível diabetes no futuro. Subconsciente, ajude-me a extirpar, a excluir do meu corpo, por exemplo. Ajude-me a excluir do meu corpo, para quem tem diabetes. Ajude a tirar do meu corpo o diabetes, que pode provoca até deficiência visual. A pessoa pode ficar cega. Vá pedindo no dia a dia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. E lembre-se, no dia a dia você está dizendo: o muito com fé no Altíssimo é melhor. O muito com fé no Altíssimo é melhor. O muito com fé no Altíssimo é melhor. Rei Davi, Rei Salomão, Jó. Mas lembre-se, com muito com fé no Criador é melhor. Além de trabalhar, você tem que estudar também. Este é o segredo do sucesso. Nenhum político, nenhum partido político, seja de esquerda ou de direita, de extrema esquerda ou extrema direita, etc. e etc. Nenhum deles pode nos ajudar, pode nos dar a possibilidade de ter mais independência financeira no futuro. E sim, o caminho é o seguinte. O caminho é o seguinte: a atividade profissional com boa vontade, o estudo do marketing digital com foco, o vigiar e o exercício da oração no dia a dia. 3%, creio que 3% ou menos da população no mundo vivenciam esta realidade. Porque os tolos, cuidado, os tolos logo dirão: e quem é que vive assim? Além do trabalho com boa vontade, vive estudando marketing digital com foco, vigiando e no exercício da oração no dia a dia. Quem vive assim? Menos de 3% da população mundial. E a população mundial agora é uma ilha cercada de tolos, idiotas úteis, e Maria vai com as outras por todos os lados. Você ainda não percebeu que a comunidade mundial, a população do MMG, Mercado Mundial Globalizado, é uma ilha cercada de tolos, idiotas úteis, e Maria vai com as outras por todos os lados? Parece a sociedade do pinguim. Todo mundo tem que pensar o que todo mundo pensa, todo mundo tem que falar o que todo mundo fala. Aqui no Brasil, na classe dos trabalhadores, no dia a dia você tem que falar mal demais dos outros. Se você não falar mal demais dos outros, não tem assunto.
Se você não chega para falar mal demais de alguém, não tem assunto. Porque falar mal dos outros é normal. Agora falar mal demais, sentir inveja é normal. Agora inveja em excesso, ficar com raiva é normal. Mas ficar com raiva demais o tempo todo dia, toda hora, está errado. Na verdade, se você começar evitando, agora tem um porém, como disse o Pedro de Lara, se você começar evitando no dia a dia falar com quem não presta, ou com quem é imprestável, você vai acabar ficando mudo. Mas se no diálogo do dia a dia você nunca fala mal demais de ninguém, você fica sem amigos, você fica sozinho. Os vencedores são pessoas corajosas. Se o ser humano for covarde, se o ser humano carecer de ter coragem, ele nunca será um vencedor. Tem que ser corajoso, tem que ter vontade firme. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. A disposição de um povo para o estudar, para o vigiar e o exercício da oração no dia a dia, pode fazer mais por este povo do que 10 presidentes juntos podem fazer por uma nação. A disposição de um povo na busca do conhecimento pode fazer mais por este povo do que 10 presidentes juntos podem fazer por uma nação. Lembre-se, o seu aprendizado no dia a dia é a sua vida. É a sua vida. Quanto menos sabemos, mais dependentes ficamos dos outros. Nos países de primeiro mundo, a grande maioria da população tem mais conhecimentos, sim. O muito com fé no Criador, o muito com fé no Altíssimo é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e o Jó. Agora você tem saúde, talento para as finanças e oportunidades. Assim como tem o Donald John Trump. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Yehoshua, Messias. Mateus capítulo 27, 57. Canto gregoriano. Através do canto gregoriano, o cérebro tem mais facilidade de memorizar frases, palavras. Frases. Canto gregoriano. Uma ferramenta poderosíssima para ajudar as pessoas a memorizar textos. Por exemplo, dando aula à criança de matemática, use o canto gregoriano. 6 vezes 6 é igual a 36. E a criança vai repetindo. 7 vezes 7 é igual a 49. 49. O número cabalístico por excelência. 8 vezes 8 é igual a 64. 9 vezes 9 é igual a 81. 7 vezes 5 é igual a 35. Canto gregoriano. O segredo para memorizar mais rápido e mais eficazmente textos.